participou desse evento, foi quem palestrou. Tivemos também a oportunidade no último de encontro de falar especificamente para o setor de saúde, né, com as questões relacionadas à gestão nessa área. Hoje o tema em evidência ele está relacionado diretamente às empresas familiares, pois a gente vai falar sobre sucessão, acordo societário, conselho de administração e de família, enfim, os principais desafios da governança corporativa nessa era digital que nós estamos vivendo. Não tem problema. Nós podemos dizer que o evento de hoje ele abre uma trilogia sobre esse tema, pois nós teremos na segunda quinzena de agosto um workshop com especialistas da Fundação Dom Cabral, que é destinado a sócios, herdeiros e a toda a família empresária em geral, que irá abordar temas correlatos à governança, promovendo uma discussão um pouco mais aprofundada sobre cada um desses itens, que nós vamos ouvir aqui hoje de uma maneira mais rápida, né? O evento acontecerá em 2 encontros no formato online. Nesse workshop, será disponibilizado aos participantes um diagnóstico relativo ao status atual de como está a governança em suas empresas. São os pontos de atenção, né, os principais pontos de atenção e ações importantes a serem tomadas. Todos que estão participando aqui hoje vão receber, a partir de amanhã, um e-mail com as informações detalhadas desse workshop, que acontecerá na segunda quinzena de agosto, e um link para realizarem as suas inscrições, se assim o desejarem, né? É importante a gente ressaltar que as inscrições serão limitadas, então eu sugiro que quem receber aí tiver realmente o interesse de participar, faça a sua inscrição rapidamente. E para finalizar essa trilogia que eu citei, nós teremos um terceiro evento, né? Aí já não é um evento, mas sim um programa completo, mais encorpado, contendo 8 módulos, para vocês terem uma ideia, que vai acontecer em outubro. É um programa especial voltado a esse mesmo público do workshop, ou seja, sócios, fundadores, herdeiros e família empresária em geral. E o objetivo é promover o alinhamento conceitual dos papéis de cada integrante da família, o intercâmbio e a troca de experiências e garantir a devida preparação para os diversos órgãos de governança. Bom, voltando aqui ao tema central do nosso encontro de hoje, né? Acho que nunca foi tão complicado ser integrante de um conselho de administração. Afinal, a rapidez nas mudanças, a velocidade das informações e a disrupção digital têm exigido dessas pessoas atenção total no acompanhamento desses movimentos, né? Eu vou pedir a gentileza, antes que eu me esqueça de todos, para puderem manter os seus microfones desligados, para que nós não tenhamos interferência no áudio de quem estiver falando. À medida que for acontecendo, ou mais próximo ao final, que nós tivermos as questões, os questionamentos, as perguntas, a gente vai abrindo o microfone de cada um para que possa fazer isso. Ou, se preferirem, podem encaminhar pelo chat que tem e nós repassamos também aqui as perguntas. Para falar sobre governança corporativa na era digital e seus principais desafios, nós temos hoje um convidado especial, né? Especialista em governança corporativa para empresas familiares pela Wharton Business School dos Estados Unidos, em estruturação e auditoria de conselhos de administração pela Foster School of Business dos Estados Unidos também, em estratégia e marketing pela Kellogg Business School dos Estados Unidos, tem MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, graduado no programa de gestão avançado pela FDC em SEAD na França e em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. É diretor-presidente da J. Valério Gestão e Desenvolvimento, associada à Fundação Dom Cabral, com atuação nos estados do Paraná e Rondônia. Também é coach de conselheiros, presidentes e membro de diversos conselhos de administração em empresas dos setores de varejo, alimentos, indústria eletroeletrônica, química e farmacêutica, tendo implantado sistemas de governança corporativa em mais de 80 empresas familiares no Brasil e no exterior. Eu tenho o prazer e o privilégio, né, de trabalhar direta e diariamente com ele, e aí obviamente que eu aproveito e aprendo muito todo dia. Não sou integrante de nenhum conselho, mas ele também é, de certa forma, meu coach. Eu tenho o prazer de passar a palavra aqui ao nosso presidente, Eduardo José Valério. Eduardo, é todo seu o microfone. Obrigado, Clodoaldo. Agradeço aí pelas suas gentis palavras. Tem um pouco de mentira aí, mas eu vou aceitar. É uma satisfação muito grande, pessoal, a todos que estão me assistindo, por 3 razões. Primeiro, por um fórum que não é mais um fórum, é um fórum muito especial que foi desenvolvido pela equipe da J. Valério,
que são esses fóruns de gestão, cujo objetivo é nos aproximar cada vez mais de vocês, trazendo aí com os nossos professores da Fundação Noah Cabral o que está de mais atual nesse momento de bastante conturbação para nós, né? Então é um privilégio para mim estar nesse fórum, é um privilégio receber vocês também, agora falando não como palestrante, mas como membro da equipe da J. Valério, receber vocês como nossos convidados é bastante significativo e é muita honra para nós poder contar com vocês no final de um dia que todos nós estamos tendo dias longos e cansativos e vocês estarem aqui conosco. Para mim é muito gratificante. E a terceira razão é por eu ter uma convidada minha também, que é a Marion Klimek, que alguns de vocês já a conhecem, e que eu tive o privilégio de conhecê-la há quase 10 anos atrás, e a história da empresa a qual ela é acionista é espetacular, e vai ser um desfecho com chave de ouro para essa nossa conversa, né? Que eu vou trazer um pouco das teorias, né? Procurando mesclar com muita coisa prática, que é a minha característica, e vocês vão ter a oportunidade até de interagir com a Mário, que vai compartilhar conosco a história do Grupo Condor e da família deles, né? Isso das famílias acionistas, né? Então, essas razões são bastante engrandecedoras para eu fazer parte dessa conversa, né? Eu também quero agradecer de antemão o esforço que já está sendo feito pela equipe da J. Valério para a gente poder ter esse momento aqui, que é quase uma sala de bate-papo, de tão gostoso que tem ficado essas nossas conversas. E também aos nossos professores da Fundação Noah Cabral, que são muito parceiros da J. Valério, alguns há bastante tempo já, e que, como eu falei anteriormente, ajudam a todos nós a ter luz nesse caminho não cada vez mais, mas nesse caminho um pouco mais escurecido, né? Mas a gente sempre tem as luzes dos professores da Fundação Noah Cabral para nos guiar. Bem, entrando no nosso tema, pessoal, primeiro eu já quero fazer um pedido de desculpa, porque eu não sou um palestrante. O meu negócio é ser consultor, eu funciono bem dentro das empresas, funciono bem nas reuniões, e aqui eu confesso que é um ambiente novo para mim, mas eu vou procurar ser o mais preciso possível para compartilhar com vocês um pouco dessa história. Apesar daquele currículo que o Clodoaldo leu para vocês, o meu maior aprendizado em todos esses anos, 20 anos aí de estrada de governança, empresas familiares, é o aprendizado com vocês, com empresas familiares como as de vocês. A equipe da J. Valério, aprendemos muito, né? Quer dizer que nós temos o método de trabalho, mas o ajuste fino é dado a 4 mãos, né? É a junção do nosso método com os valores, os princípios e a experiência que as empresas familiares acrescentam a esse nosso método, né? A minha pretensão aqui, pessoal, é falar sobre três direcionadores ou 3 eixos, como queiram, um pouco do contexto da governança, falar desse momento crítico que o Clodoaldo bem colocou na sua abertura, que é o processo dos conselhos de administração nesse momento de crise, como é que os conselhos estão vivendo e como é que nós estamos recomendando algumas ações. E depois, o contexto todo na era digital, nessa era das acelerações, onde não tem mais geografia, o fluxo das informações está em alta velocidade, o mundo está hiperconectado e todos os hipers que vocês imaginarem estão no mundo, estão presentes no nosso dia, né? Então, como fazer uma gestão da governança nesse meio, né? Então, eu vou pedir auxílio aqui para o Vitor ir passando os slides, Deus, se puder colocar o próximo, Vitor. Bom, eu costumo brincar, pessoal, quando eu começo um projeto de consultoria de governança e pergunto se as empresas já têm governança e a maioria das pessoas responde não. E eu digo que todos já têm. O modelo que está aí para vocês é uma das peças importantes do que a gente chama de governança,
que é o contrato social. Qualquer empresa, quando ela é fundada, quando ela nasce com alguns propósitos, com alguns deveres e algumas responsabilidades. E esses deveres, propósitos, estão consubstanciados aí no que a gente chama de contrato social. Então, eu coloco isso propositalmente, pessoal, porque governança corporativa todo mundo tem. O que falta é entender um pouco mais qual é o significado dessa palavra governança corporativa ou dessa frase e como isso vai ter adesão ou vai ter uma conexão com o seu negócio no presente e o seu negócio no futuro. E quando eu falo do seu negócio no ambiente de uma empresa familiar, tem a ver com o negócio familiar, tem a ver com a sociedade entre primos, irmãos, tem a ver com a estratégia da organização. Então, todas as empresas começam a sua vida com governança corporativa, que é o que está aqui no contrato social. E aí, Vitor, se você puder seguir. E aí eu trago esse quadro que é assim. Aqui é um mapa de indicadores que ele reflete números, reflete desempenho, reflete uma série de questões de um negócio qualquer. Aí, se você puder avançar mais um pouco, Vitor. Então, o que é, afinal, governar uma empresa familiar, né? Então, como eu falei, além do que está aí, que vocês estão lendo na tela, pessoal, mais do que tudo, é vocês entenderem que existem 3 subsistemas dentro de um processo de governança de uma empresa familiar. Existe um subsistema chamado família, onde as relações são consanguíneas, são de laços familiares, são relações que eu costumo dizer que estão à flor da pele sempre. Então, tem um subsistema familiar, existe um subsistema chamado subsistema de gestão, que normalmente é a parte que mais aparece dentro da governança de uma empresa familiar, que é a empresa, na verdade, que são os indicadores, como eu mostrei anteriormente, que são as tarefas, diretrizes, planejamento estratégico. Então, subsistema de gestão. E tem um outro subsistema, que é o subsistema societário, que é o controle, o capital, que tem a ver com esses dois outros subsistemas. Então, pensando assim, de uma forma mais simples e objetiva. Governar uma empresa, governança corporativa, é criar um conjunto de valores, princípios e regras que ordene esses 3 subsistemas. O subsistema familiar, o subsistema societário e o subsistema de gestão. Por que ordenar? Porque na medida que a empresa vai adquirindo musculatura, que ela vai crescendo, pessoal, minimamente são necessárias algumas regras. É igual à própria família da gente. Quando você começa uma família, é o marido e a mulher. Há um entendimento tácito entre eles. Na medida que os filhos vão chegando, você precisa colocar algumas regras. Essas regras que vocês colocam nas suas famílias, ou colocaram nas suas famílias, se vocês extrapolarem para a empresa, é a mesma conotação. A empresa, normalmente, o fundador ele comanda a empresa desde a sua origem, seja o fundador e a fundadora, normalmente marido e mulher, ou sócios. As relações são mais diretas e mais informais. Na medida que os negócios vão crescendo e a empresa vai criando essa musculatura que eu falei, é importante desenhar alguns conjuntos de regras adicionais àqueles que foram colocados lá no contrato social, que a administração da empresa vai ser feita por fulano, que as responsabilidades são essas, essas e essas. Então, além dessas questões que estão substanciadas lá no contrato social, a empresa precisa criar novas regras. Regras suficientes para manter a empresa funcionando, para manter a família com o menor atrito possível, principalmente quando os familiares já estão dentro da empresa, porque vocês vão ver um pouco mais à frente nessa nossa conversa que uma das principais responsabilidades de um membro familiar é ser
o proprietário da empresa, entender o seu papel como dono da organização e não como gestor. Nós vamos passar um pouco por isso dentro da nossa conversa aqui. Uma outra coisa que também é importante nesse processo de governança, além de você criar essas regras que lubrificam essas três engrenagens, né, que nós chamamos aí de subsistemas, familiar, societário e de gestão, também quando você desenvolve o processo de governança, você estabelece alçadas, você estabelece fóruns para tomadas de decisão, porque, de novo, quando a empresa é menor, quando ela nasce, essas decisões são tomadas no corredor da empresa. É um sócio conversando com outro, ou o próprio proprietário falando consigo mesmo, tomando decisões rápidas. A hora que a empresa começa a criar uma complexidade maior, é necessário que você tenha delegação de poderes dentro da empresa para outras pessoas, outros executivos. Essa delegação ela vai junto com o que eu falei, que são papéis e responsabilidades. Essas responsabilidades viram alçadas para a decisão, sejam elas para gastos, despesas e custos, investimentos, ou também decisões estratégicas. Então, alçadas para definir essas decisões. E tudo isso tem que ter em que fórum essas decisões devem ser tomadas, porque o fórum não é mais aquele corredor da empresa onde as decisões foram tomadas e muito menos na cozinha da casa, onde muitas vezes se tomaram e se tomam decisões em relação ao destino dos negócios. Por isso que você precisa ter esse conjunto de regrinhas, princípios e regras. Eles são definidos, eles são discutidos. Um pouquinho mais à frente eu falo sobre essa construção. E aonde isso vai ser discutido? Em que tipo de fórum? E, normalmente, as pessoas ficam pensando, pô, vou implantar um processo de governança corporativa na minha empresa, ela vai perder a velocidade, ela vai perder a agilidade. E não é verdade, pessoal. Ela só perderá a agilidade e perderá a sua velocidade, a sua eficácia, se tiver mal dimensionado o sistema de governança que vai ser implantado na empresa. Eu, volta e meia, me deparo com projetos de governança que foram feitos ou iniciados, onde a dose, o tamanho da governança que está sendo proposta para aquela determinada empresa é muito superior à real necessidade que a empresa tem para aquele modelo de governança e para aquele seu momento de vida. E aqui tem um recado que é bastante importante, pessoal. A modelagem da governança corporativa da sua empresa tem uma relação direta com o planejamento estratégico da sua corporação, da sua organização, da sua empresa. Dependendo da visão que os sócios têm do futuro dessa organização, do seu crescimento, das oportunidades que ela vai buscar e as ameaças que ela vai evitar, é que é feito o desenho do seu modelo de governança, porque ele tem que atender também essa expectativa do planejamento estratégico e existe um outro planejamento estratégico, que a gente chama de plano estratégico paralelo, que é o plano estratégico da família e da sociedade. A junção do planejamento estratégico da empresa mais o planejamento estratégico da família / sócios, ele vai definir o tamanho que a governança corporativa deve ter, quantos órgãos de governança vai ter, né? Órgãos são conselho de administração, comitês disso, comitês daquilo, mas isso tem que estar linkado com essas diretrizes, pessoal. Então, quando a gente chega numa empresa, às vezes a gente encontra alguns problemas desse mau dimensionamento. Por quê? Porque foi feito um diagnóstico equivocado daquela real necessidade daquela determinada família empresa ou daquelas famílias envolvidas, sócias de uma mesma empresa. Clodoaldo citou no início da fala dele, muito importante esse workshop que vai ser desenvolvido por nós, porque tem lá uma palavrinha mágica chamada diagnóstico. O diagnóstico, pessoal, ele é 60% do acerto do projeto de governança. Então, quando os senhores estiverem pensando em revisitar os seus modelos de governança,
ou iniciar um modelo de governança que vai além ali do contrato social, prestem muita atenção, gastem o tempo que for necessário para perguntar, para responder, porque o entendimento daquele contexto familiar, do contexto da empresa, daqueles planejamentos estratégicos, societários e familiar e da empresa, esses dois contextos são fundamentais para um desenho mais assertivo do modelo de governança, né? E quando a gente fala aqui nessa introdução do que é afinal a governança, ele também tem a ver com tratar do futuro da empresa, do futuro daquela família. Hoje, inclusive, eu fui perguntado hoje à tarde sobre esse desafio, né? Esse momento em que está tendo muito claramente um choque de gerações, né? Em função da crise, e mais do que da crise, da introdução massiva das empresas no mundo digital, está fazendo com que as gerações tenham que se interajam com uma velocidade como nunca aconteceu antes. Então, essa nossa reunião hoje, a maioria das empresas não tinha ainda experimentado esse tipo de interação. Nós estamos aprendendo isso, e isso é um mundo novo, é um mundo digital sendo apresentados para nós, para mim, pelo menos que eu sou um ser analógico. Nós tivemos que estamos enfrentando esse choque tecnológico, e nas empresas familiares isso também ele contribui para o choque de gerações, não necessariamente na forma negativa. Eu tenho visto muitos clientes nossos, inclusive de um dos conselhos que eu faço parte, que está tendo uma interação muito bonita entre a família. O membro familiar mais jovem ou mais atualizado, tecnologicamente falando, apoiando e suportando aquele membro da família, seja ele um gestor, seja ele um conselheiro, na introdução a esse novo meio tecnológico. Então, essas coisas fazem com que o processo sucessório, como eu citei, ele também seja um dos grandes motores do processo de governança nas empresas familiares, né? Então, é um contexto, uma introdução meio longa que eu fiz aqui, pessoal, mas é importante. Depois vocês podem passar as dúvidas para nós, mas é importante vocês lembrarem de 3 coisinhas, né? Governança corporativa, criação de regras para definir papéis e responsabilidades no contexto da empresa, no contexto da família e no contexto societário. Definir minimamente um fórum para tomada de decisão e cuidar do alinhamento desses planejamentos estratégicos, tanto da gestão da empresa quanto societários e familiares. Vamos lá, Vitor? Uma observação que esse slide nos traz, né, é o seguinte, pessoal. Volta e meia eu era questionado nessas questões, mas qual é o momento de eu implantar a governança na minha empresa? É necessário? Não é necessário? E a analogia que eu faço é sempre assim. Tem aquele ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Hoje as empresas compram conselhos, porque os conselhos de administração têm remuneração para os seus conselheiros. Então, o processo de governar uma empresa, ele implica também em você abrir possibilidades para ouvir aconselhamentos de especialistas em áreas específicas que a empresa e a família vão precisar em algum momento. A visão de um outsider, né, de uma pessoa de fora que depois poderá se chamar até de conselheiro, seja do conselho de administração, seja do conselho de família. Esses conselhos, pessoal, são órgãos da governança corporativa. Então,
a qualidade das decisões, quando nós temos um processo de governança um pouco melhor estruturado e que nós, os empresários, se permitem ouvir opiniões de terceiros, mesmo que não sejam do seu setor, trazem grandes contribuições. Não só no sentido de avaliar as oportunidades que os planejamentos estratégicos que eu citei anteriormente podem trazer, mas como também evitar problemas, mitigar e evitar muitos riscos, né? Então, quando você tem um processo de governança, seja ele ainda embrionário ou seja ele mais complexo, você certamente tem uma condição melhor de aproveitar, como eu falei, essas oportunidades e também evitar riscos, né? Muitas vezes as pessoas podem questionar o fato de ter um conselho de administração, mas a minha empresa fatura só X milhões por ano, eu sou muito pequeno. Eu acho que não o conselho de administração, falando desse importante órgão da governança, ele não tem que estar atrelado ao faturamento da companhia, e sim a visão dos empresários em relação ao futuro desse negócio, a complexidade familiar e dos próprios negócios, contribuem ou ensejam que vocês tenham e construam um fórum específico para não discutir as questões do dia a dia, né? Para que tenha essa visão um pouco mais de longo prazo. Além disso, processos de governança são importantes também para a condução de processos sucessórios, como eu falei no início da nossa conversa aqui. Muitas vezes, reparem, empresa familiar, existem as linguagens não faladas, né? Existem os comportamentos, existem aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Muitas vezes, dentro do contexto familiar que está dentro da empresa, existe uma dificuldade muito grande em fazer com que os feedbacks sejam pragmáticos, sejam verdadeiros. E o fato de vocês construírem um fórum específico para desenvolver processos de tomada de decisão e também ter opiniões isentas, sem nenhuma agenda, nenhum conflito de interesse, todos acabam ganhando. Talvez no primeiro momento as pessoas possam não gostar de algumas observações que vão ser feitas, mas todos ganham. Sucessores que estavam, na sua visão, se achando prontos para assumir uma posição indeterminada, mas depois de reflexões com esses conselheiros, acabaram ainda se desenvolvendo um pouco mais para daí então assumir os cargos de maior relevância dentro da empresa. Ou seja, o fato de ter um processo de governança, e notem, eu já falei de sistema de governança, processo de governança, o que tem em comum nessas duas palavras é que o modelo é sempre dinâmico. Processo de governança, sistema de governança, eles estão sempre girando, estão sempre avançando, conforme a complexidade dos negócios e conforme a complexidade das famílias envolvidas. Pode avançar, Vitor, por favor. Esse chart que eu trouxe aqui é para vocês verem como a dinâmica dos negócios estão empurrando as empresas para desenvolverem os seus modelos de governança. E o curioso, né, nesse chart, pessoal, é que o processo de governança está sendo fomentado de fora para dentro, na sua maioria, né? Porque imaginem vocês assim, nós somos investidores de uma determinada empresa, que pode até estar com as suas ações em bolsa. É natural que nós, investidores, além dos números da companhia, do desempenho, da performance, a gente queira saber como é que estão as pessoas que estão cuidando daqueles números. Como aqueles números estão sendo construídos, né? Com qual qualidade. Então, agentes financiadores, por exemplo, os bancos, quando o banco percebe que você tem um processo de governança estruturado
ou em fase de estruturação funcionando, o risco da companhia diminui. Por que diminui o risco? Porque aquilo que eu falei, as regras estão estabelecidas, existe uma clareza maior em papéis e responsabilidades, além de todas aquelas palavras que vocês, se vocês abrirem aí o Google, vocês vão achar 9 milhões de páginas com definições as mais fantásticas sobre governança, né? Transparência, equidade, prestação de contas, tudo isso é muito verdadeiro. Mas no fim do dia o banco quer saber, bom, eu conheço o Eduardo Valério, a empresa dele, o Eduardo vai se aposentar, eu quero saber como é que está esse processo de governança, para saber como é que estão os controles, quem é que vai comandar essa empresa, em que tipo de regras, com quais autonomias, que eu falei anteriormente, quais são as alçadas. Isso vai dando ao órgão que vai nos financiar uma maior segurança em relação ao controle que aquela empresa vai ter com aquele dinheiro que está sendo emprestado. Um outro fator que também está empurrando, como eu falei, as empresas familiares para o processo de governança são as novas gerações. O processo de sucessão, esse número até já está mudando, porque nesse momento de crise, só fazendo aqui um parênteses entre nós, está se acelerando o processo de sucessão, pessoal. Lembra que eu falei do choque de gerações? E estão acontecendo dois fenômenos muito importantes nesse momento. Eu tenho vivenciado isso quase que diariamente nas empresas às quais eu faço parte do conselho. As novas gerações estão se tornando muito importantes nesse novo contexto. Está havendo, quase que uma startup dentro da governança, né? Está havendo uma aceleração das novas gerações para que em cima delas se reponham alguns desafios, principalmente desafios nessa nova era tecnológica, dos rápidos fluxos da hiperaceleração, da falta da geografia. Estão sendo dadas a eles uma oportunidade fantástica de se desenvolverem, né? Seja através de comitês específicos para desenvolver determinado assunto, ou desenvolvimento de produtos, enfim. Então, a nova geração está tendo uma oportunidade de ter uma aceleração na sua participação e no seu protagonismo na governança. As antigas gerações, se é que dá para falar antiga, ou seja, a geração anterior às novas, também está olhando que as novas competências que estão desenhadas no seu planejamento estratégico, ele não vai conseguir alcançar. Entretanto, ele vai ser muito útil como mentor dessas novas gerações. E essa mentoria das novas gerações dentro do processo de governança pode ser feita dentro do conselho de administração ou num comitê de desenvolvimento de sucessores. Então, a crise ela também está ajudando a acelerar esse processo de sucessão, mas na boa direção. Não é aquela sucessão à força, na base do conflito. Isso ainda existe, infelizmente. A gente convive ainda com bastante questões relacionadas a conflitos. Mas, como eu falei anteriormente, pessoal, isso tem... O palco agora está montado para ter uma melhor relação entre as gerações. Muitas vezes até 3 gerações ao mesmo tempo discutindo o futuro da sociedade, da família, dos negócios e dos desenvolvimentos individuais. Vamos lá, Vitor? Eu não vou cansar vocês aqui com o que a gente chamou aqui de ecossistema da governança corporativa. É só para ilustrar um pouco o que eu falei anteriormente, pessoal, daqueles 3 subsistemas, né? Então, tem a dimensão familiar, onde tem questões, como eu falei, relacionadas a valores, relacionadas às relações epitélicas, né? Que são e devem ser tratadas dentro do processo de governança. Tem a dimensão do patrimônio da sociedade, que é a dimensão, vamos dizer assim, menos visível do processo de governança, mas ela é igualmente importante. Como eu falei anteriormente, um pouquinho mais à frente eu vou mostrar um pouco dessa diferença de você ser
o dono e de ser o gestor. São coisas diferentes, são coisas que se complementam, mas os predicados e as competências são diferentes nessas duas dimensões. E embaixo aqui tem o nosso subsistema da gestão, que é, como eu falei anteriormente, também é o mais aparente, né? Porque é aqui que começa a empresa, né? Na verdade, o contrato social que eu mostrei lá no início da nossa conversa, ele está nessa dimensão aqui da gestão. E de lá vão ser emanando todos os outros processos de governança dentro da empresa, né? A empresa vai crescendo e vai criando as suas complexidades. Aqui, o recado que eu gosto de dar, pessoal, é assim, como normalmente nos perguntam, né? Pô, mas eu preciso fazer tudo no processo de governança? A minha empresa, minha família é pequena, sou eu, minha mulher e um filho, meu filho é pequeno ainda, o que eu vou fazer? Na verdade, por onde eu começo? Tem uma coisa que, ao longo desses mais de 150 projetos que nós fizemos, é bastante crítico e ele é um grande escudo para o processo, para esse ecossistema que está aí, que é um entendimento societário familiar. Aqui está escrito acordo de família e acordo de sócios, né? O que a gente recomenda é que tenha um entendimento, um protocolo de entendimento, onde lá se coloquem as regras de como esse ecossistema vai funcionar. Regras de relação entre os sócios, além daquelas regras que já constam lá no Código Civil, que regem as empresas, sociedades anônimas, as empresas limitadas, além daquelas, eu costumo brincar que não são aquelas regras que costumam dar problema, são essas que faltam, que eu vou falar aqui, que costumam dar os maiores problemas, né? Que são as regras de entendimento na relação entre os sócios, entre os familiares que estão na empresa, que estão fora da empresa, principalmente aqueles que estão fora da empresa. Quando você consegue, dentro desse protocolo de entendimento familiar, societário, quando você consegue desenhar isso, que é o que a gente costuma dizer no interior aqui, o combinado, né? Combinado não sai caro. Esse combinado, que é esse conjunto de regras, ele é fundamental, pessoal, e tem um efeito dramático no sentido de alinhamento. E o segredo não é construir, porque também, de novo, se vocês entrarem no Google e digitarem lá, eu quero um acordo, um protocolo disso, daquilo, vocês vão ter lá 12, 15 milhões de exemplos. O que importa e vai fazer a diferença, pessoal, é como esse acordo, esse protocolo vai ser construído. Como vão ser feitas as abordagens, como vai ser feita a conexão daqueles planejamentos que eu citei para vocês. E é nesse como que vai fazer com que esse entendimento ele perdure por bastante tempo, capaz de transcender, inclusive, algumas gerações. E não precisa ser um tratado de 500 páginas, com firma reconhecida em cartório, etc. É a construção dele, portanto, é no como, na construção dele, é que a gente vai fazer a construção sob medida da governança para aquela empresa. Nenhum acordo de entendimento, nenhum protocolo societário é igual ao outro. É como o contrato social que eu mostrei. Aquele contrato social eu baixei da internet, mas nenhuma empresa tem um contrato social igual ao outro. Nenhuma empresa tem uma governança igual à outra. Tem os mesmos princípios, tem o mesmo método, pode ter, em tese, até o mesmo layout, mas a essência e a construção é que faz a diferença, que ele tem que ser único e vai servir para aquelas gerações que estão discutindo aquele protocolo societário, aquele acordo, enfim. Então, essa pergunta que me fazem sempre, mas por onde eu começo, o que eu faço? Se vocês fizerem esse alinhamento societário familiar
o nome é o que menos importa. Acordo, protocolo, mas esse combinado, como eu falei. E definir um órgão, seja ele um conselho de família, um órgão para resolver essas questões e não deixar que as questões do dia a dia sejam discutidas nesse órgão, e sim essas questões centrais, vocês vão resolver boa parte das questões, tristes questões que afligem a maioria das empresas familiares quando não tem um processo, um guia na sua governança. Vamos lá, Vitor? Eu vou andar um pouco mais rápido aqui, pessoal, para daí a gente conversar um pouquinho no final. A gente já está acabando aqui. Aqui é um aprofundamento, pessoal, no sistema de governança que eu mostrei ali como ecossistema, só para vocês terem uma ideia, né? Ele não se resume a isso aqui, certo? Eu coloquei um modelo aqui que ele é um pouco mais genérico, só para vocês terem uma ideia, que são coisas importantes, né? Do lado direito existem órgãos da governança, e, como eu falei, eles não se esgotam aqui. Então você pode ter conselhos de família, conselhos de primos, você pode ter o family office para tratar de assuntos só de investimentos, pode ter o escritório de família para tratar de questões familiares. Eu tenho exemplos de clientes nossos que o escritório de família cuida, por exemplo, da segurança física das pessoas. Moram em grandes centros, com problema de sequestro, etc. Então, o escritório de família cuida dessas coisas. Inclusive, o escritório de família que eu fui convidado a visitar pelo meio digital a semana passada, eles criaram um sistema interno, uma intranet da família, e nessa intranet eles têm um e-commerce, que fazem compras conjuntas, cotações conjuntas para os interesses da família. Eles criaram lá os perfis e acabaram criando lá um clube de compras, e disso evoluiu para um pequeno fundo para fazer maior relevância financeira, para fazer aquisições mais vultuosas à vista. Ou seja, a beleza de tudo isso, pessoal, está nesse alinhamento que eu falei. Porque a partir do momento que você tem esse alinhamento, você não é obrigado a gostar do seu irmão, de amar o seu primo, mas ter um bom alinhamento com eles é fundamental, e no fim do dia todos ganham com isso, não só na parte financeira, mas também na parte emocional, na parte das relações, acaba regrando melhor isso. Então, aqui do lado direito, pessoal, tem o que a gente chama aqui de órgãos de governança. Nesse workshop, vocês vão ter um pouco mais, nós vão ter um maior aprofundamento deste tema. E do lado esquerdo são os instrumentos. Eu costumo dizer que o instrumento ele é o lubrificante desses órgãos que estão do lado direito, né? Você precisa desses instrumentos que estão aqui. Aí eu não sei, Vitor, se eu falo esquerdo, é o instrumento mesmo, esquerdo, né? Todo mundo vê a mesma tela, né? Então, os instrumentos, eles são os lubrificantes aí para fazer com que esses órgãos de governança funcionem, né? Também não se esgotam aqui. Existem outros que podem ser usados, mas, de novo, a questão, pessoal, é o remédio certo para a dimensão que precisa ser dado, para aquele diagnóstico bem feito. Porque o excesso de medicação, ele também faz tanto mal quanto a própria doença, né? Vocês já ouviram isso várias vezes, mas aqui também vale essa premissa. Podemos ir, Vitor. Como eu falei para vocês, eu ia dar uma passada nessa questão da era digital. E o que mudou da governança que estava no mundo analógico até antes do Covid, ou pré-digital, e agora entrando de vez no mundo digital? A primeira coisa, vocês lembram que eu falei, gente, o mundo está hiperconectado, o conhecimento ele é abundante e gratuito. Então, imaginem, vocês tomando decisão a todo momento na empresa e tomando decisão no conselho de administração. Se não tiver um ordenamento e um processo ágil para o conselheiro ou para o sócio ou para o gestor se atualizar
é muito provável que o processo de decisão, como eu falei, ele tenha imperfeições. Não vou dizer que seja errado, até porque, até eu comentava um pouco antes de nós entrarmos aqui no bate-papo, né, as projeções de queda do nosso PIB chegou a 2 dígitos no começo da pandemia e agora flertamos aí abaixo de 4,5, né? Então, as projeções são perigosas, né? Mas, fechando o parênteses, a decisão, a qualidade da decisão em função dessas acelerações que estão acontecendo, e elas não pararão aí, está pressionando muitos conselhos de administração para ter essa mesma velocidade. Mas não a velocidade assodada, sem olhar para aquele médio e longo prazo, mas a crise, mais a digitalização, obrigou os conselhos de administração, que tinham primordialmente a função de olhar um pouco mais na frente, o futuro das empresas, trouxe para valor presente. Então, e esse valor presente, ele é digital. O que eu quero dizer tanto com digital? Como eu falei, o conhecimento ele é abundante e é gratuito. Não só para nós, como para os nossos concorrentes também. Então, a inteligência está em como vai ser o tratamento dessa gama de informações que chegam em abundância e de forma gratuita e na velocidade da luz no conselho de administração, como é que nós usamos isso em benefício da estratégia dessa empresa ou na estratégia dessa sociedade. Então, pressão para atualização e velocidade. Isso também está mexendo com o perfil dos conselheiros, pessoal. Há 2 anos atrás, você não tinha, nem pensava em ter um conselheiro digital no seu conselho de administração. Ele não é um robô, um holograma. É um profissional que, nesses últimos 2 anos, e na era digital, 2 anos equivale a 30, adquiriu conhecimento suficiente, está atualizado o suficiente nessas fronteiras digitais, cujas empresas todas vão enfrentá-la, essa fronteira. Então, é necessário que tenha uma pessoa com essa competência para, no mínimo, desmistificar essas questões todas, que enche uma página A4 de novas frases e novas palavras, né? Que vai desde Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e assim vai. Então, há 2 anos atrás não existia o conselheiro digital. Hoje não só é o conselheiro digital, como tem conselheiros que são ad hoc, que estão sendo contratados para funções específicas durante um prazo determinado. Então, isso também está revolucionando o processo de governança nas empresas, assim como também a criação de novos comitês específicos. Ou seja, pessoal, assim como as nossas vidas estão mudando sensivelmente com esse momento, algumas coisas vieram para ficar, outras vão ser adaptadas, né? O ser humano é um ser muito adaptável, mas, de qualquer maneira, não dá para olhar o processo de governança estático, como se permitia até um tempo atrás, e muito menos os seus conselhos de administração. Porque o conselho ele corre o risco de ficar obsoleto, porque as gestões das empresas elas estão se modernizando, estão se aperfeiçoando e se digitalizando. Se no andar de cima do prédio, que é o conselho de administração, nesse exemplo que eu estou dando, não tiver essa mesma velocidade, ele vai, aí sim, poderá ser um problema para a organização, né? E nós estamos nessa fase de transição. Vamos lá, Vitor? Eu também me atrevi a falar para vocês que eu iria comentar um pouco dessa questão da crise, né? Eu já estou falando da crise desde a hora que eu comecei aqui a nossa conversa, mas o contexto, pessoal, eu assim, quis fazer de uma maneira mais simples possível, que é assim, a Fundação Dom Cabral, através dos nossos professores, através do programa PAEX e outros programas que inclusive surgiram na crise para ajudar as empresas, focaram bastante no seu primeiro momento em questões de caixa. Até hoje isso está e faz parte dos comitês de crise, não mais com reuniões às vezes
mais de uma reunião por dia, né? Agora as coisas estão tendendo a se acomodar um pouco mais. Mas o que isso tem a ver com a governança? Tem a ver com um entrosamento maior, e eu presenciei isso em vários conselhos. No primeiro momento em que o mercado começou a dar sinais dessa crise, houve um movimento que eu acho que foi um dos mais emblemáticos em todos os processos de governança, que foi uma aproximação de todos os famosos stakeholders, né? Se vocês olharem aquele ecossistema que nós apresentamos agora há pouco para vocês, aquilo houve um alinhamento quase que perfeito. Todo mundo olhou para o mesmo lado, ficaram do mesmo lado da trincheira, acionistas, familiares, gestores, né? Acionistas, controladores, voltados com o mesmo propósito, que é salvar os negócios, e aí tem a ver com essa questão do caixa, empoderamento dado para os conselhos, empoderamento dos conselhos para os gestores e empoderamento dos gestores para os seus níveis mais baixos. Alguns autores estão falando, e eu acredito nisso, teve uma massiva horizontalização do processo de decisão. As consequências dessa horizontalização a gente não sabe ainda, mas tem coisas muito interessantes, algumas muito boas e algumas que vão dar um trabalho danado para resolver depois. Mas o que foi bastante contundente foi esse movimento que houve no ecossistema da governança. Eu nunca tinha presenciado um alinhamento, obviamente que esse alinhamento nunca foi, aliás, ele não foi só sorrisos, teve muita pressão, muita queda de braço, mas uma compreensão de que o problema era de todos. E reparem, pessoal, poucas são as vezes em que a gente consegue olhar assim que o problema é de todos nós e como é que nós vamos resolver isso de forma conjunta. Então, as cadeias produtivas também se uniram. Então, esses problemas todos, né? Como é que eu vou fazer para sobreviver? Meu caixa, meus funcionários, que caminho eu escolho? Ele ajudou esse alinhamento, esse entrosamento, esse sincronismo, né? Essa sinergia entre os ecossistemas da governança, tem ajudado por demais as empresas, as famílias e os seus integrantes a criarem alternativas para superar esse momento, né? Aqueles que já estavam com o seu processo de governança um pouco mais estruturado, o que eu quero dizer com isso? Já tem lá um acordo de sócio, já tem lá o conselho funcionando, etc. Foi mais rápido, porque já sabiam, já estavam mapeados os papéis e responsabilidades, e a hora que foram chamados para os processos decisórios, ficou mais fluido o processo. Mas mesmo aqueles que não tiveram, montaram rapidamente os seus, alguns chamaram de comitês, não os comitês de crise, mas os comitês de governança, para contribuir muito nesse desenvolvimento. E deu muito certo, pessoal. Eu reputo, não temos dados estatísticos, mas boas empresas tiveram, muitas empresas, melhor dizendo, tiveram a sua salvação através desse processo de entrosamento. Alguém do conselho conseguiu fazer um movimento importante com um órgão financeiro que deu fôlego no caixa da empresa. Enfim, todas as variáveis inerentes a um processo de crise, né? E um processo, pessoal, que voltou à moda agora, que eu já estou me aproximando do nosso final aqui, mas que é fundamental, pessoal, é confiança. Eu presenciei isso de acionistas, mas também soube de outros, essa questão da confiança. Vocês lembram que eu falei que teve esse alinhamento, que o problema virou um problema comum? Pois bem, esse problema comum, pessoal, ele também trouxe uma coisa que estava meio esquecida, que é a questão da confiança. Confiança do acionista em delegar para um conselho de administração uma decisão mais ousada, do conselho delegar para a diretoria a mesma coisa e assim sucessivamente.
Então, o resgate da confiança, porque é uma prova, é um ato é um ato magnânimo, você confiar numa pessoa, você está empoderando o terceiro para tomar uma decisão por você, contra você, para você. Então, isso não tem a ver necessariamente com a governança, mas em ambientes propícios, esse ressuscitar da confiança foi um dos grandes marcos que nós observamos aí nesse processo aí da crise. Vamos lá, Victor? E aí, pessoal, vocês olhando para esse cockpit, quem é aviador conhece a complexidade e a beleza que é esse negócio, né? Então, imaginem vocês assim, olhando esse cockpit, o que vocês acham que precisa ter para sentar aqui, né? Primeiro, precisa saber o que é isso, né? Precisa ter competência, precisa ter horas de treinamento, precisa não só entender de aviônica, né, dos indicadores, precisa aprender meteorologia, física, química, para conduzir essa aeronave, né? Tanto o piloto e copiloto, que tem papéis redundantes. Governar uma empresa, pessoal, é mais ou menos isso. Você tem que sentar no timão, seja ele no timão da gestão da empresa, seja ele no timão do conselho de administração, mas qualquer pessoa que sentar aqui tem que ter preparo para isso. Eu gosto dessa analogia, pessoal, que é assim, a primeira coisa que um familiar tem que entender quando está pleiteando uma vaga ou um cargo na empresa, é a mesma coisa que pleitear sentar nesse cockpit. A diferença desse cockpit para uma diferença do cockpit da empresa, eu acho que está na sequência aqui, Vitor. Aí volta aquele mapa. A diferença desse cockpit aqui, que vocês estão vendo agora, para aquele anterior, você pode voltar ali, Vitor? Não tem diferença. Porque se você não tiver as competências e o preparo, as horas de treinamento, simuladores de voo, para sentar aqui, naquele outro cockpit você também vai ter que ter horas de simulação, preparo, competências, porque da mesma forma que aqui, se você não tiver essas competências, você corre o risco de derrubar a aeronave e todos morrerem. Na empresa é a mesma coisa. Isso, se puder avançar, Victor, naquele outro. Na empresa é a mesma coisa. Se você não tiver as competências necessárias para entender o que está acontecendo nesse cockpit, que é igualzinho aquele do avião, você vai derrubar a empresa. Então, como eu estava falando, um familiar que deseja sentar no cockpit da empresa, ele tem que estar preparado. A primeira preparação que ele tem que ter, naquele caso ali do cockpit do avião, é ser preparado para ser o dono. Ser o dono está naquela dimensão no ecossistema lá de controle, patrimônio, sociedade. Como bom dono de empresa ou como bom dono de avião, o que ele vai querer é o melhor para o seu avião e o melhor para a sua empresa. E se o melhor para a sua empresa for ele mesmo, ou se o melhor para o seu avião for ele mesmo, que é o dono, sentar lá naquele cockpit, ele sabe o que ele vai ter que fazer direitinho para pilotar bem aquela aeronave. Na empresa, a mesma coisa. Então, quando um familiar entende bem a diferença dos papéis de dono, de gestor e de familiar, ele vai ser, primeiro, um excelente dono de um avião ou de uma empresa. E mais ainda, se ele quiser postular uma posição naquele cockpit ou nos cockpits das empresas, ele sabe exatamente qual é o caminho que ele vai ter que percorrer e com quem ele vai ter que se assessorar, né? Então, eu faço sempre essa analogia para os nossos clientes, pessoal, porque ela é inequívoca, né? Porque não tem espaço, pessoal, assim. Imaginem vocês
Agora nós não estamos andando de avião, né? Mas assim que voltarmos a andar de avião, vocês ouvirem o comandante anunciar assim: bem-vindos, senhoras e senhores, aqui é o Eduardo Valério. Eu sou o filho do proprietário da Linhas Aéreas Valério. Esse aqui é o meu terceiro voo, mas eu queria muito estar aqui. Eu estou aprendendo ainda, tenho uma vontade muito grande de estar sentado aqui, e tenham todos um bom voo, né? Não ficaria nenhum no avião, certo? A mesma coisa é na governança da empresa. Quando o mercado percebe que nas posições chaves, naqueles cockpits chaves dentro da empresa, está faltando competência, aquela empresa já começa a dar sinais de não avanço, né? Para não dizer outra coisa. Vamos lá, Vitor, agora chegando mais ao fim mesmo. O workshop que o Clodoaldo falou, pessoal, como eu falei anteriormente, ele vai ser muito rico porque ele vai conseguir fazer com que nós aprofundemos nesses temas que eu falei aqui rapidamente, né? Dei procurei dar essa visão um pouquinho mais rápida para vocês, apesar de ter estourado meu horário aqui. Mas o workshop ele vai permear os temas de governança, ele vai promover um diagnóstico para vocês, como eu falei, que ele é fundamental. E aí, quem sabe, na sequência, vocês podem aproveitar esse diagnóstico para tomar algumas decisões em relação ao futuro da governança das suas empresas, né? Então, eu estou encerrando aqui essa minha fala. Eu não sei, Clodoaldo, se você gostaria de abrir agora para perguntas ou a gente faz depois junto com a Mário. Aí é você que é o comandante. Acho que seria interessante nós ouvirmos a Marion também, né? E aí já abre o contexto geral, as perguntas depois podem vir tanto para você quanto para ela também. Tá bom. Antes de passar a devolver para o Clodoaldo, ele vai fazer a apresentação formal da Marion, mas eu, de novo, quero agradecer a Marion aí pela oportunidade, pela parceria. Eu tenho a honra de ser o presidente do Conselho de Administração da Condor, um convite feito pelos acionistas aí na pessoa da Mário. A Condor é uma empresa que eu tenho aprendido muito, pessoal, em relação a projetos de governança, a alinhamento societário, além de ser uma empresa vencedora com uma resiliência fora do comum. É uma empresa que tem 91 anos, já passou por todas as crises, e mais essa que nós estamos enfrentando com um belíssimo desempenho. Então, obrigado aí, Mário, mais uma vez aí por você ter sido nossa parceira, e seja bem-vindo na nossa conversa aqui. Obrigado. Boa tarde a todos, já é boa noite. Desculpe, Clodoaldo. Imagina, só ia te apresentar, fica tranquilo. Mas... Bom, como o Eduardo colocou, desculpa ter interrompido você, Marion, mas é importante para todos saberem a dimensão da Condor e tudo mais, né? A importância que ela tem no mercado e todos os processos que vocês já passaram. A Marion, como o Eduardo colocou, é um membro do Conselho de Acionistas da Condor. A empresa tem 91 anos de história aí, completados no último dia 1º de julho. E a Condor se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, né? Líder no mercado de escovas dentais infantis, escovas para limpeza, escovas e pentes para cabelos, pincéis artísticos e artigos de pintura imobiliária. A Condor segue firme no posicionamento de ser a maior referência no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimek em 1929, com 50 anos de idade, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, ela possui produtos presentes em mais de 100 mil pontos de venda ao redor de todo o Brasil, além de exportar para mais de 30 países. Então, a nossa intenção aqui, o convite que foi feito a Marion, porque eles passaram e passam ainda por um processo bastante ativo e consistente nessa linha de governança, para ouvir um pouco da experiência dela e da empresa como um todo, e ao final da fala dela, a gente pode abrir, então, para questionamentos que vocês tiverem, tanto para o Eduardo quanto para a própria Marion. Marion, desculpe mais uma vez a interrupção, fique à vontade. Não, desculpe, eu que resolvi interferir. Mas muito obrigado, né, Clodoaldo?
E, assim, em princípio, eu agradeço demais esse convite, é uma honra e um grande desafio, porque a gente convive com essa evolução da empresa e a gente nem analisa, nem pensa o que está fazendo no sentido, assim, de quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu nessa parte da governança. Então, eu não sei como é que vocês querem fazer. Vocês querem que eu fale da história e depois vocês... Posso já entrar na história? Se você puder falar para a gente um pouquinho, Mário, eu acho que seria interessante como é que foi o processo decisório, né, para implantar a governança dentro da Condor. Acho que a gente pode começar por aí, seria interessante. Então, tá bom. Porque, assim, esse ano a gente vai completar mais ou menos uns 24 anos de governança. E a gente começou isso em 96. E o porquê que aconteceu? Veja, ninguém pensava nisso. Aconteceu porque começou inúmeros conflitos de ideias entre sucessores e familiares. Então, o conflito gerou alguma coisa que nós chegamos num ponto em que teríamos que fazer um acordo de acionistas para que a gente colocasse algumas regras nesse ponto dos conflitos, que eram ideias que um queria assim, o outro assim, bastante difícil. Então, a gente fez esse acordo de acionistas, mas ele simplesmente só definia compra e venda de ações, as preferências, né? E depois, uma coisa importante, que foi uma decisão, não vamos dizer por unanimidade, mas pela maioria, de que nenhum familiar mais estaria na gestão. Isso foi, assim, uma decisão, eu digo assim, que foi difícil de todo mundo digerir, porque pense assim, de repente você não está mais na gestão, do dia para a noite. Bom, mas para começo, a gente fez o acordo, assinamos e tal, pois mas agora nós temos que fazer uma reunião, tipo, temos que começar com alguma coisa. E falava-se já em conselho de administração, e até por orientação de advogados e tal, não, vocês têm que se reunir, vocês têm que fazer, né, conversar sobre a empresa e tal. E nesse meio tempo também, nós tivemos que decidir, na época chamava-se diretor-geral, que é um CEO, que é um cara, uma pessoa contratada, porque daí nenhum familiar mais estaria na gestão. Então, esse foi um desafio grande também, mas a gente começou nesse período. Nós éramos em 7 familiares e 2 membros externos, até uma sugestão que tinha que ter membros externos, que ajudou bastante. Mas, assim, uma coisa eu vou dizer, e daí o primo mais velho, né, o da terceira geração, que eu sou da terceira geração, ele é o mais velho, assumiu como presidente do Conselho de Administração. Mas, enfim, eu sei que os conflitos continuaram, só que a gente tinha um palco maior para as discussões, para as brigas, vamos chamar de briga, hoje é uma coisa mais interessante a gente falar, conflitos, mas as ideias todas, tem alguns que não concordavam e tal, então, família, todo mundo sabe como é que é, e ainda negócios em família também não é fácil. Mas, enfim, aí continuaram, aí chegamos à conclusão que precisaríamos, enfim, de um auxílio de alguém que entenda dessa parte de, vamos dizer, governança, porque a gente nem sabia, essa palavra não se usava tanto em 1996, em 2000, não se falava. Bom, conseguimos uma pessoa que aí ela nos auxiliou a negociação entre familiares, inclusive assim com orientações, como que deveriam ser os próximos passos da governança, o que a gente deveria fazer. Foi também assim um período, essa pessoa até foi muito feliz da forma como ela abordou,
porque ela entrevistou cada familiar e os desejos, e no fundo, né? Mas, enfim, eu sei que a gente foi e formamos o conselho, tivemos vários diretores, vamos dizer, CEOs, depois um não deu certo, o outro deu certo. E, assim, largar aquilo que você já fazia sem interferir na gestão, muito difícil para alguns dos que estavam na gestão. Eu estou lendo aqui porque senão eu me perco na história de 24 anos. Então, assim, mais ou menos lá por 2010, que expirou esse acordo, nós fizemos um novo acordo. E esse acordo aguentou até 2019, que recentemente a gente refez com muito mais, vamos dizer assim, aspectos novos que foram surgindo no decorrer dos anos. Por exemplo, como que os familiares, o que eles podem, o que eles não podem, como eles devem agir na empresa. Então, são detalhes que a gente foi aperfeiçoando, mas tudo com auxílio de pessoas que entendem do assunto. E assim, daí, em 2011, pensou-se assim, e a nova geração? Porque tem alguns acionistas, hoje não mais, mas até aquele período, achavam que eles seriam eternos. Eles não iam morrer, não precisava passar nada para ninguém. Então, vamos pensar nos sucessores. E aí, fizemos o Conselho de Família e, assim, fomos caminhando. Daí, agora, se você quiser perguntar mais alguma coisa, esse é o histórico até o... Né? Se você quer, eu já digo como é que nós estamos atualmente. Eu tenho uma curiosidade, não é uma pergunta, mas é por curiosidade. Recentemente, nós temos um cliente que eles fizeram um encontro da família, né? Definiram um dia lá, uma região lá neutra, que não era na casa de ninguém também, e reuniram lá uns 25, 30 membros da família. E uma das situações que eles resolveram fazer nesse encontro foi levar um especialista, conversou conosco, pediu um especialista da fundação que falasse de governança, falasse principalmente dessa questão de sucessão, para que ele fizesse um mini workshop para ajudar a sensibilizar os membros da família para a necessidade de um projeto nessa linha. No caso de vocês tiveram alguma coisa parecida? Como é que foi esse processo de sensibilizar aos membros da família que era importante? Porque eu imagino que algumas pessoas viam isso como muito positivo e outras devem ter resistido bastante, né? Ou não, eu estou enganado? Não, você está totalmente certo. Aí eu vou te dizer assim, é muito difícil essa conscientização. A gente fez um encontro, trouxe especialistas, que inclusive da Dom Cabral, todo mundo conhece a entendida de governança, que é a Elismar, né? E assim, ela é muito contundente e ela explica com muita clareza, mas assim, a gente tentou conscientizar. Alguns perceberam muito, outros que estavam muito envolvidos na gestão sentiam que iam perder alguma coisa com isso. Então, foi assim um período bem difícil. Hoje, pode-se dizer que a gente conseguiu ultrapassar isso e as pessoas têm essa consciência, que a governança é importante. Mas, vamos dizer assim, nessa terceira geração, que são pessoas que se envolveram para que isso tudo acontecesse. Daí, assim, como é que fica a quarta, a quinta? Nós já temos até a quinta geração, que faz parte de conselhos como ouvinte, ou então como suplente. Então, como que você faz essas outras gerações se interessarem? Porque a nossa empresa sempre teve muito conflito de família, porque deixa eu ver, eu sempre me engano aqui, mas são 6 filhos, sendo 5 mulheres e um homem do fundador. Pense quantos genros, Então, assim, era uma confusão e cada um achava que tinha direito, né?
Mas valeu a... E assim, não foi um encontro com pessoa entendida. Não só ela, a gente trouxe de outras empresas aqui de Santa Catarina, pessoas experientes, para explicar como que eles trabalhavam. Então, mais ou menos isso. Não é fácil. Entendido, perfeito. Obrigado, Mário. Eu posso imaginar, então, a gente pode imaginar que, pela sua fala, um dos principais desafios que vocês imaginam, então, agora, para dar continuidade a esse processo, é fazer com que essa geração que vocês têm aí, próximas de estar entrando na empresa, tenham também essa visão e deem continuidade a isso. É isso mesmo? Um desses desafios maiores, talvez seja esse? Eu posso te dizer com certeza, o maior desafio da nossa empresa aqui são os sucessores. Como fazer com que eles se envolvam ou se interessem em ajudar como conselheiro, né? Como alguma coisa. Por exemplo, você não precisa ser exatamente um administrador, você pode ser... Caiu? Alô? Oi? Estamos te ouvindo. Não, é que sumiu a tela tudo aqui. E como eu não sou muito experiente, né, sabe como é que é? Então, esse é o grande desafio. Como conscientizar? Nós já tentamos várias formas, trouxemos, inclusive, pessoas com experiência, pessoas que conseguem explicar e ainda não temos essa conscientização dessa nova geração. Perfeito. Obrigado, Mário. Mais algum ponto que você queira destacar? Não, ou a gente pode abrir para as pessoas perguntarem. Eu só queria dizer assim, que hoje nós estamos em 2020 e depois desse caminho árduo, entre muitas negociações e muito tempo, a gente tem que dar, por exemplo, quando tem família envolvida, às vezes você vai por um caminho, você precisa dar uma parada, mas hoje, atualmente, veja, nós começamos praticamente com 9 componentes no conselho. Hoje, nós estamos com 5. Nenhum familiar, todos são profissionais de primeira linha, desde o presidente, tudo entende. Então, a gente evoluiu muito. Eu estou assim, a gente está de parabéns nesse sentido, eu digo, porque foi uma luta muito grande eliminar, eu digo assim, reduzir os familiares dessa parte de conselho de administração, porque a gente precisa, a empresa precisa de pessoas como o Eduardo falou muito bem. Você tem que entender de tudo para pilotar um avião. Então, se você não entende, não adianta nada, você vai cair. Então, assim, hoje são 5, e todos os profissionais de primeira linha, e aliás, o Eduardo é o nosso presidente do conselho, né? Então ele falou muito bem, por isso que ele está lá, né? Você sabe. Mas, enfim, ele está nos auxiliando muito em relação. Então, o que vale são pessoas que têm a capacidade de fazer isso. Né, Eduardo? Alô? Eu tenho uma pergunta para você, Mário. Pode perguntar. E o futuro? O que vocês imaginam que vão ser os desafios futuros da companhia? Olha, eu sempre digo assim, volto a dizer, se a geração futura nós não acharmos o caminho para que eles realmente se envolvam, eu não consigo ainda definir. Isso é uma incógnita para nós, porque a gente está tentando, mas olha, a dificuldade é muito grande. Porque houve um rompimento, veja, a família toda estava envolvida na empresa no começo. E no final não, mas depois, assim, a família brigou inteira e só ficaram 2 famílias na gestão da empresa. E depois a gente trouxe todos de volta. Então,
quantos dos outros tiveram uma orientação de que eles vão ser acionistas e que eles têm uma responsabilidade com o investimento deles? Então, e a gente já explicou isso tudo, mas assim, não, sabe, falta a liga. Obrigada. Sei se eu ajudei. Sem dúvida. Tá certo. Obrigado, Mário. A gente vai abrir agora para as colocações, perguntas ou comentários, e eu já vou repassar uma primeira que eu recebi aqui. A pessoa me pediu que passasse, Eduarda, para você esse questionamento aqui. Essa pergunta foi mandada pelo Antônio Domingues, ele é gerente de pesquisa e inovação da Condor. E ele fez uma pergunta que é realmente bastante interessante. Qual é o segredo, né? Como é ter o consenso de um grupo de acionistas diante de tantas dúvidas e incertezas econômicas, sociais e diferentes opiniões? Ou seja, baita desafio, né? Valeu, Antônio. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou falar um pedaço, depois vou pedir para a Mário também complementar, que estamos no mesmo ambiente, né? É um pouco daquilo que eu falei para vocês, Antônio, no misto de as competências necessárias para estar nesse processo decisório, a confiança que os acionistas, nesse caso específico, os acionistas eles têm uma visão de mais longo prazo, eles têm uma agenda bem mais, um binóculos de maior alcance até do que o conselho. Mas eles delegaram ao Conselho a responsabilidade de trazer alternativas para que, em torno dessas alternativas, fosse criado esse alinhamento que você perguntou. Como a Mário também falou, não é um alinhamento assim que sai facilmente, porque você tem que primeiro ter, dentro do próprio Conselho de Administração, as conversas necessárias para que você crie algumas diretrizes que vão ser levadas e encaminhadas aos acionistas. Depois tem todo o processo dos acionistas receberem essas proposições que vêm do Conselho de Administração e dentro dessa elaboração, dessa conversa, chegar àquilo que é possível fazer num determinado período de tempo. Eu até costumo dizer que as decisões estão sendo tomadas agora com base naquilo que é possível de ser feito nesse momento da crise agora, mas sem deslocar as perspectivas de longo prazo que direcionam o crescimento da empresa. E esse processo é um equilíbrio de forças, né? Porque a tendência no curto prazo, inclusive na crise, é você tentar apenas focar naquilo, apenas entre aspas, né, Antônio, aquilo que são os problemas emergenciais, mas aí sim é o papel do Conselho não só ajudar a administração da empresa na emergência, mas também continuar naquela sequência de crescimento e a estratégia da companhia. E o alinhamento, como eu falei, ele é bastante, ele é construído com base na premissa da competência e da confiança. E, obviamente, isso tem que gerar os resultados necessários, né? Mas se não tiver a competência e a confiança dentro desse ambiente, pode esquecer que o alinhamento, se acontecer algum alinhamento, ele é cercado de muita desconfiança, né? Daí não é um alinhamento. Né, Mário? Eu vou te dizer, deixa eu ver aqui, eu vou dizer, com certeza, a confiança é um dos pontos que, eu digo assim, os acionistas sempre batalham. Se eles não têm mais confiança, não tem negociação. E a transparência, isso é uma coisa que ao longo dos anos percebeu-se que, eu acho que funciona em qualquer outro ambiente, né? Mas esse é o ponto principal. Mas a confiança de dizer assim, não, eu vou confiar no que ele me diz, porque estão fazendo, veja, o que eu vou dizer fica até estranho, estão fazendo o que eu quero, certo? Só que com as ferramentas muito mais bem preparadas, né?
Perfeito. Obrigado, Mário e Eduardo. A gente tem uma outra questão aqui, caminhada pela Adriana Alves, que ela pergunta qual é o tempo médio da tomada de decisão, normalmente, entre a sensibilização da família até, de fato, a tomada de decisão para a formação de um conselho. Existe um tempo médio, Eduardo, historicamente falando disso? É uma pergunta bastante difícil, porque eu também fazendo uma outra analogia, né? A governança é igual uma roupa sob medida. Você pode usar até o mesmo material, o mesmo algodão, o mesmo linho, a mesma agulha, a mesma máquina de costura, mas o modelo ele é sob medida. E até chegar nessa medida, e que é uma medida que está sendo sempre ajustada, né? Até chegar nisso, não tem um tempo exato, até porque um dos erros que a gente nota nos projetos de governança é atropelar algumas fases que não deveriam ser atropeladas em nome de algum cronograma, de algum projeto. É lógico que não vai ficar uma conversa eterna, mas a ciência, se é que eu posso contribuir com isso, é você entender naquele diagnóstico que nós falamos anteriormente quais são os pontos sensíveis, buscar nesse diagnóstico aquilo que é comum de alinhamento para dar o primeiro passo. E aí, em cima daquele passo, construir uma nova plataforma para ter mais um alinhamento para os passos seguintes. Então, um projeto de governança ele é construído no seu caminhar. Você pode até desenhar um modelo ideal, mas a hora que você começa a fazer as entrevistas individuais, como a Marion citou, que foram feitas lá com eles, e não apenas uma, várias conversas, porque lembrem, quando eu falei, existem as agendas aparentes e as agendas ocultas. E nós só vamos descobrindo isso na medida que nós também vamos adquirindo a confiança da família para compartilhar conosco algumas coisas que vão nos ajudar a construir esses passos, né? Então, é muito difícil prever um horizonte de tempo, mas eu vou responder de uma outra forma, até para não ficar vago. É assim, normalmente um projeto de governança para atingir aqueles primeiros objetivos de ter aquele acordo de acionistas que a Marion falou, o protocolo, ele pode levar de 6 meses a 1 ano, dependendo do tamanho da família, são várias famílias, são poucas famílias, e da complexidade das relações que estão ali, né? Então, eu já participei de projetos de uma empresa de um único dono, marido, mulher, 2 filhos, e ficamos 18 meses construindo esse alinhamento. Porque ele não era possível acontecer antes desse prazo. Porque as pessoas precisam amadurecer algumas ideias, precisam trocar ideias com outras pessoas que passaram pelo processo. Em compensação, eu tive projetos com 10 famílias, em que em 6 meses estava feito o alinhamento. Então, é difícil não poder te responder precisamente, mas ele tem. Não é uma ciência exata o projeto, né, Mário? Não, absolutamente. Então, veja, quando você olha assim, ó, faz 24 anos que nós estamos nisso. Teve uma fase do segundo acordo que a gente teve que recuar, ficar quieto. E aí, como estava chegando o prazo da expiração do acordo, aí tivemos que voltar à carga. Aí todos estavam talvez mais maduros ou então realmente interessados em ver como é que ficaria o que atual está vigente, né? Mas enfim, nada pode se dizer, nós vamos planejar assim, não consegue. Mas o amadurecimento, você foi bem feliz no que você falou, é isso que tem que acontecer do grupo, não é só de alguns, do grupo. Obrigado, Marion e Eduardo. O professor Luiz Felipe, nosso colega
de Fundação Dom Cabral, mandou aqui uma questão. Ele pergunta como que é a relação do conselho com o manager da empresa. Como é que funciona essa relação? Como que o manager recebe o direcionamento do conselho nas questões de gestão do dia a dia? Interessante essa pergunta. Para mim? Para ele. Para ambos. Eu vou pedir para a Marion falar primeiro e depois eu complemento. Olha, eu vou dizer assim, no momento nós estamos em berço esplêndido. Por quê? Porque o Conselho de Administração fala muito bem, interage muito bem com a gestão e interage muito bem com os acionistas. Então, isso nem sempre aconteceu. E, assim, esse é um ponto muito positivo. E vamos supor, o presidente da empresa, ele, não sei se é o perfil dele, o quê, mas ele confia bastante no conselho e ele pega junto. Eu acho que o Eduardo também pode fazer esse depoimento, porque ele lida com ele com mais frequência. Eu lido com ele também, que sou da parte dos acionistas, mas, enfim, esses três, eu digo assim, os que comandam a empresa, esses três órgãos aí, eles estão numa harmonia muito interessante no momento. E eu acho que isso vem a trazer muita coisa positiva para os resultados da empresa. E é bem isso, Luiz, assim, a interação do conselho com o management, ela tem esse respaldo dos acionistas. Existe todo um regramento e uma disciplina, mas sem engessar a companhia. Hoje os acionistas falam com o management e sabem que existe a governança em vigor, e isso até ajuda, né? Em função até do grau de amadurecimento que existe na governança da Condor. Mas, especificamente no teu tema, Luiz, nós temos, além das reuniões oficiais, nas reuniões ordinárias do Conselho, elas são mensais, existem aí algumas sessões executivas que nós fazemos com não o Conselho inteiro, mas alguns conselheiros para temas específicos com o CEO ou o CEO mais alguém da diretoria. Isso pode ser dado através de comitês ou de sessões específicas, né? Por exemplo, se você tem um tema na empresa, logística, por exemplo, e um conselheiro com expertise nesse assunto e precisa ser endereçado uma questão específica, não vai esperar a próxima reunião do conselho nem a criação do comitê para tratar disso. Já cria uma sessão executiva, que nada mais é do que uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, para dar os encaminhamentos necessários e fazer os acompanhamentos extra reunião de conselho também. O que acontece em termos de governança é que na reunião do conselho é dada a satisfação do conselho daquilo que está sendo tratado nessas sessões executivas. E quando o tema tem uma relevância ainda maior, que possa envolver o andar de cima do conselho de administração, que é o conselho de acionistas, a gente leva esse assunto também para conhecimento ou até para uma deliberação dos acionistas. Deixa eu só complementar, mas isso tudo tem muito a ver com a liderança do presidente do Conselho de Administração. Eu vou dizer assim, isso é um ponto importantíssimo em qualquer governança, porque ele consegue colocar as peças no lugar certo e todo mundo sai satisfeito. É isso aí. Né, Eduardo? Obrigado, Mário. Obrigado, Eduardo. A gente recebeu aqui uma outra questão do André Falck, que ele pergunta especificamente para você, Mário. A alternativa para sensibilizar a quarta e até a quinta geração no envolvimento com a empresa não seria buscar sempre um crescimento substancial, até para sustentar distribuições de dividendos que os satisfaçam e façam eles se interessarem mais pela empresa? Como é que você vê isso, essa questão? É uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo, né? Veja,
pensando só na parte, eu digo, o crescimento da empresa, trazendo mais resultados, eles também vão receber mais. Não sei se é só isso que vai interessá-los. Talvez só vai haver assim comentários ou reclamações quando não receberem o tanto, né? E fazer as críticas. Mas assim, esse envolvimento que a terceira geração tem com a empresa, claro, eles têm uma ligação mais próxima. Eu realmente não sei se isso vai encantá-los a, pelo menos, olharem, analisarem e contribuírem, porque não adianta você ser só um mero investidor, mas você tem que contribuir também com alguma coisa. Você também tem que sugerir, entende? Então, esse envolvimento que eu acho que é o que falta. Tá certo. Obrigado, Mário. Continua aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu gostaria de fazer uma provocação, Eduardo. Queria que você fizesse um comentário que eu acho que é bastante interessante e vai ao encontro de algumas coisas que a Marion falou, principalmente nesse aspecto. Eu percebi que ela citou uma ou duas vezes que havia uma resistência, uma preocupação muito grande, principalmente daqueles que estavam, né, na gestão, de como é que ficariam depois disso. Iriam largar a gestão? Talvez passe pela cabeça, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais utilidade na empresa ou algo parecido. Passa muito, talvez, pela cabeça de quem está ali naquele momento na gestão e tem uma linha de sucessão chegando. Acho que isso é comum, né, em processos junto a empresas familiares. E gostaria que você comentasse, Eduardo, sobre isso, principalmente para aqueles que estão na gestão, como é que funciona esse processo e que se esse receio ele tem fundamento, né? Que existe vida pós-gestão da empresa ou até um patamar, um degrau acima do que eles estão fazendo hoje, né? É uma ótima provocação, Clodoaldo. Obrigado, que dá espaço para a gente comentar realmente sobre um aspecto fundamental aí no processo, né? Voltando um pouco, a falta do conhecimento das possibilidades que a governança traz para a empresa familiar é um dos inibidores desse processo sucessório. É um pouco disso que você falou, Clodoaldo. Pela própria falta de informação, tem outros fatores, né? Tem fatores relacionados ao ego, a questão de eu sou insubstituível, ninguém faz melhor do que eu, etc., né? Mas tirando isso de lado, a falta do conhecimento das possibilidades que a governança traz para esse familiar que é executivo e que é acionista, essas possibilidades existem, que ele não consegue enxergar que no prédio onde ele está existem andares superiores nos quais ele pode desenvolver um papel igual ou melhor do que ele está fazendo no comando ali da empresa, né? E como você comentou, Clodoaldo, vem a pressão da sucessão e a falta do conhecimento, como eu falei, e a falta de um projeto para essa pessoa, seja esse projeto se desenvolver como conselheiro, se desenvolver como conselheiro do conselho de acionistas, ter projetos individuais que ele se torne um empreendedor. Todo esse desenho é feito dentro de um processo chamado sucessão, onde você prevê o plano de desenvolvimento do sucedido, que é uma parte que é muito esquecida nos processos sucessórios. Cuida muito do desenvolvimento dos sucessores, né? Competências, e faz isso, faz aquilo e tal, sobe, desce. Mas o sucedido, ele é tão importante quanto o sucessor, porque ele tem andares de cima do prédio que ele vai frequentar, vai ter que se preparar para isso e mais, ele vai se realizar também, assim como ele se realizou na gestão ao longo dos anos todos, onde ele esteve lá, ele vai ver que a contribuição dele é igual ou melhor do que aquela que ele executava, né? A beleza da governança, pessoal, é que ela transcende as idades. Você pode escrever lá no acordo de acionistas que você tem que deixar a gestão da empresa ao completar 70 anos, vamos supor.
Mas dos 70 aos 140, você tem os outros andares para você participar da reunião. Eu tenho hoje, além da Condor, um aprendizado muito grande, é um privilégio você poder ser o presidente do conselho e frequentar o conselho de acionistas, porque você também tem muita sabedoria acumulada lá. Então, e essas pessoas estavam lá dirigindo, pilotando, né, o avião até alguns anos atrás. Só que eles não têm mais a habilidade e os reflexos que o piloto precisa ter. Mas o intelecto e a visão e a articulação permanecem lá. Então, é um desperdício você não aproveitar, dentro de um processo de governança, esse conhecimento acumulado, né? E com a nossa longevidade aumentando, as empresas vão ter cada vez mais, pessoal, conselhos de administração e de acionistas mais longevos, vão estar sendo incorporados com novas competências, com aqueles novos perfis de conselheiros. Portanto, as governanças das empresas vão melhorar bastante. Eduardo, Obrigado, Eduardo. ¿puedo hacerte una pregunta aquí directamente, si me permites, Eduardo? Por favor, Luiz, fica à vontade. Buenas noches para todos y bueno, parabéns por este momento, por este realmente aprendizado para todos nós tan importante, ¿no? Uma pergunta, Eduardo, no conselho, no momento prático do conselho, da reunião de vocês, uma vez por mês, que parte vocês dedicam a receber informação do management, informação de resultados, informações de algunos problemas que puedan aparecer, que obviamente la conexión entre lo estratégico y lo táctico? ¿Y qué parte vocês dedican a parte, digamos, más estratégica, más de longo prazo, que tiene que estar conectado también con la realidad de los resultados? Mas, ¿cómo dividen vocês ese tiempo de manera más o menos gráfica? Yo sé que cada reunión tiene sus características, más o menos gráfica, y si vocês convidan también a pessoas do management a hacer en momentos presentaciones, discutir con vocês, integran un poco ese momento management, ese momento conselho, en esas horas que vocês se reúnen una vez por mês. Luiz, ótima questão. Nós temos um plano de voo, né, já que a gente está falando dele. O plano de voo, que a gente chama, é a agenda do conselho. Essa agenda do conselho ela é composta de temas que são discutidos mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. Na primeira reunião do ano, a gente desenha essa agenda. Lógico que ela sofre modificações. A agenda que nós desenhamos para esse ano foi jogada no lixo, né? Quando começou a... Mas em termos gráficos, como você falou, Luiz, o tempo dedicado para o conselho a questões do dia a dia do management, ele é um quinto do conselho, que é olhar o retrovisor, né? Olhar a performance da empresa, porque a gente tem uma diretoria executiva, tem um management, e para que a reunião seja melhor aproveitada ainda, toda essa discussão de análise dos números, questionamentos, etc., ela acontece antes da reunião. É gerado o relatório de resultados do conselho. Esse relatório ele varia também conforme esse plano de voo do conselho. Ele pode vir menor, pode vir maior. Mas ali estão as informações essenciais para saber que os sinais vitais da empresa estão bem. Sinais vitais de caixa, DRE, etc. Isso é enviado com antecedência para que seja feita toda uma análise, de tal maneira que na reunião propriamente dita, esse assunto, se ele já não foi superado nas prévias, ou seja, pelo e-mail e pelas perguntas e respostas, ele é usado o tempo da reunião mínimo só para fazer os arredondamentos. 2/3 da reunião do conselho a gente trata de projetos estratégicos, que tem a ver com o futuro da empresa. Tem a ver com aqueles projetos que foram derivados lá do planejamento estratégico, que você conhece bem, que são visitados para que a gente possa saber em que etapas nós temos que fazer determinadas modificações. Não só saber onde estamos, mas o que pode ser ou acelerado ou ajustado. Então, 2/3 a gente... E também, no mesmo formato,
das relações, das informações da gestão. Os projetos são enviados, na sua maioria, com antecedência, para que a gente possa também ter uma familiaridade no conselho, para não estar tão despreparados na hora de conversar com o management. O outro, 1/4 ou 1/3, né, porque tem lá um pedacinho que a gente vê as questões operacionais, a gente trata de assuntos extra-pauta. Esses assuntos extra-pauta não são assuntos que surgem do nada. Eles estão na periferia do planejamento estratégico da empresa, assuntos que não viraram ainda projetos estratégicos, mas são aqueles sinais, aqueles sensorizinhos que ainda estão demandando um cuidado melhor. Então, a gente olha para aqueles assuntos e se há uma relevância para voltar naquele tema, nós encaminhamos isso diretamente para o management ou para um comitê específico. O management, que foi outra parte da tua pergunta, nós interagimos com o management nessas reuniões onde tem os projetos estratégicos. A administração de empresa tem a sua presença não só na figura do CEO, mas também dos líderes envolvidos, e não é só diretor. Muitas vezes a gente tem um staff maior presencialmente na reunião, que são os verdadeiros pilotos daqueles projetos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de interagir também com os outros degraus do management, né? E nesse plano de voo do conselho, como eu te falei, prevê, se não tem um projeto específico, mas a gente sempre mantém uma frequência quadrimestral ou semestral de uma aproximação com esses líderes, não os diretores, porque esses a gente tem uma interface quase que mensal, mas esses outros líderes, para que a gente ouça também, olhe para o semblante das pessoas, eles vejam também o nível de compromisso que o conselho está tendo com determinadas questões da empresa. Mas isso faz parte de um grande desenho, mas com margem para você fazer esses ajustes ao longo do percurso do ano. Muito obrigado, Eduardo. Muito claro. Obrigado. Bem, mais alguém queira fazer algum questionamento? Aqui, pelo menos no chat, eu não recebi mais nada. Se não tiver mais ninguém que queira fazer, de repente, verbalizar aqui, aí nós vamos caminhar para o encerramento, que estamos dando exatamente, batendo as 2 horas de evento. Eu quero aproveitar, então... Oi. Seu Guido tem uma pergunta. Quer Por favor. Seu microfone, seu Guido? Seu microfone está fechado. Isso aí, desculpe. Parabéns, Mário, pela tua explanação. Eduardo, eu estou aqui em São Bento do Sul, a 200 metros do escritório central da Condor. E tenho que dizer para vocês, para quem não conhece bem a história da Condor, mais detalhes, mas você imagina o que foi acho que foi o falecido seu pai em 96, né, seu Alfredo, ter a ideia, tomar a iniciativa no meio de uma família normal, como todas as famílias, né, com seus conflitos, e buscar gestores. Acho que o primeiro veio do Rio Grande do Sul, não sei se veio do Rio Grande do Sul, mas teve um francês que passou, acho que foi o primeiro, né? Em resumo, passaram meia dúzia de CEOs, aí uns 5 ou 6, cada um deixando o seu legado e a empresa crescendo. E faço uma comparação, sabe, essa história de você entregar o comando da empresa para executivos, como é o caso da Condor, que hoje está 100%, né, na mão do conselho, não tem ninguém da família. É quase como você, fazer uma comparação, é quase como você ter uma filha que resolveu casar-se, você leva para o altar e entrega a um jovem que se diz bem intencionado, que promete tudo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E você entrega aquela coisa que você cuidou a vida inteira, que você construiu, que você formou e que poxa vida, é a tua vida que está ali, né? E você vê que quando fez isso, e hoje
para o conhecimento de vocês, o presidente da Condor é uma pessoa, Mário, formada dentro da Condor. Sim, ele é cria da casa. Não sei quantos anos de casa ele tem. Uma pessoa jovem e que deve ter seus 20, 30 anos. 25, 28. Quer dizer, o cara conhece o DNA completo da Condor. Conhece, só de olhar no acionista da Condor, ele já sabe o que o cara está pensando. Isso gera uma sinergia espetacular. É por isso que a Condor é o que é. Por isso que a Condor é uma das empresas, digamos assim, sem dúvida, a melhor empresa para trabalhar em São Bento do Sul. Quer dizer, porque são pessoas simples e todo mundo envolvido. Parabéns, Mário, de coração. E, Eduardo Valério, não é por nada que você está presidente aí, viu? Isso também. Esse negócio aí aliás, diga-se de passagem, a nossa empresa, FamoSul, estamos vivendo um momento também, já temos o nosso grupo gestor há uns 5, 6 anos, também formado com o Eduardo, startado pela J. Valério, mas eu tenho sempre a Condor como uma referência, porque muitos tiveram medo dessa decisão que foi tomada em 1996, né? E está aí o resultado agora. Não era pergunta, não era bajulação, é só uma mera observação. Detalhes. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigado, seu Guido. Muito bom. Pessoal, então, eu queria, antes de encerrar, agradecer especialmente a Marion, por estar participando conosco, por gentilmente ter aceito o convite e ter enriquecido tanto o encontro, né, com esse histórico todo que ela relatou. Muito bacana ouvir tudo isso, muito importante. Ao Eduardo, por ter aceito. Não é porque o Eduardo é o nosso presidente que ele fomos lá e acertamos, ele tem que aceitar o nosso convite, né, porque a agenda não é fácil, então também foi muito bom. Obrigado por ter aceito. A todos que contribuíram aí, que participaram. Seu Guido, pela sua fala aí. Você está fechando com chave de ouro o nosso evento, com a sua fala. Obrigado a todos que participaram conosco até aqui. Foi muito bom. A gente deve ter o próximo evento já sendo preparado. Todos, como é de praxe, vão receber o convite. Esperamos tê-los todos de volta aqui no próximo evento nosso. E a partir de amanhã, só reforçando, vocês vão receber aí o material relativo ao workshop que nós vamos realizar na segunda quinzena de agosto. Espero que vocês se interessem pelo que vai estar lá, estejam conosco também. E desejar a todos aí um bom final de noite, um bom descanso, porque amanhã o dia continua firme de novo, graças a Deus, né? Rodoaldo, só reforçando, pedindo a todos que respondam a nossa pesquisa, por favor, são pouquíssimos cliques, nos ajuda muito, o link está no chat e nós vamos enviar também aos participantes daqui. Muito obrigada. Maravilha, obrigado, Maria. Importante, pessoal, respondam para a gente lá, porque nos ajuda a melhorar. Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar e vocês nos ajudam a enxergar onde. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns à família. Parabéns, J. Valério. Obrigado, Guido. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.